Pronto, então como eu vos dizia no vídeo anterior, nós só podemos usar dessa classe, da classe abstrata, aquilo que é permitido por ela. A classe abstrata é um dos tipos de classes que nós temos em C Sharp. Nós temos as classes abstratas, classes estáticas, classes parciais, seladas, genéricas. Nós vamos ver cada uma delas. Nós temos as classes que são... Aí os tipos de classes que são as internas. Isso vai dizer a respeito da publicidade, ou seja, que ela pode ser acessada somente dentro daquela assembly ou não. Vamos ver as classes que podem ser parciais, já falamos aqui, né? Que são as classes que a gente permite usar nomes iguais dentro do mesmo sistema sem interferir no projeto. Que o que a gente quer dizer é que a parcial ela é como se representasse um modelo complementar a uma outra classe. E as outras também que nós vamos trabalhar, seladas, genéricas, tudo isso a gente vai ver um pouquinho mais. A classe base ela não é genérica porque C Sharp tem um tipo muito específico de classes genéricas, em que nós usamos ela para qualquer tipo de dado ou informação que nós queremos passar. Voltando então sobre a questão da classe abstrata, que é o que ela me permite usar, eu uso na herança. Então vamos ver aqui o seguinte. Na classe student, né, eu tinha falado para vocês, né, que no conceito de classe, a classe ela tem nome, atributos e métodos. Nós já temos aqui o nome, nós já temos os atributos, mas até agora nós não criamos métodos nem em student nem em myUser. Vamos agora fazer o nosso primeiro método em myUser. E o que vai ser esse primeiro método em myUser que nós vamos fazer? Nós estamos falando de um método que vai passar uma informação. É uma ação que passa alguma coisa, nesse caso. Então, vamos colocar aqui na estrutura do nosso método o tipo de publicidade que ele tem. Então, é um public. O public permite que ele seja utilizado pelas classes herdeiras, ou pelas que herdam. Nesse caso, vamos colocar agora o tipo string, que é o tipo de valor, o tipo de método, o tipo de valor que o método vai passar. Vamos colocar aqui o nome getFullName. E aí, a estrutura publicidade, tipo, nome do método. E agora, chavetas para dizer o valor que nós vamos processar no método. Vejam que aqui, ó, tem uma linhazinha vermelha dizendo o seguinte, que o meu método precisa, porque ele está faltando, um return statement. O que isso quer dizer? Ele precisa retornar um valor. Por quê? Como eu coloquei aqui, ó, que ele vai retornar um valor de string, ele precisa ter um return para a chamada. Se eu, por outro lado, eu faço aqui, ó, por exemplo, void, vejam que já não há aquela reclamação. O meu método, ele não vai passar valor, ele vai somente processar. Não é isso que a gente quer. A gente quer passar um valor aqui, que é o valor, um valor de string, que vai concatenar nome e sobrenome. Então, logo eu vou fazer aqui um return name, mas surname. O que a gente faz agora aqui? O que isso quer representar? Vou agora colocar aqui um comentário. E o comentário em C Sharp ele pode ser feito por linha ou por bloco. Isso é linha, isso é bloco. Vejam lá, tudo que eu escrever aqui eu estou escrevendo em bloco e aqui eu estou escrevendo em linha. Se eu fizer enter aqui, ó, o que eu já estou escrevendo já está fora do comentário. Aqui dentro do bloco, não. Cada linha que eu adiciono, ela é um bloco, é um comentário dentro do bloco. Então, aqui no meu comentário, vou colocar aqui, comentário em bloco. No meu comentário em linha, eu vou colocar aqui o que é que nós teremos como saída aqui. A saída vai ser, no return, vai ser name, surname. Então, por exemplo, se o meu nome é Fernando e o meu sobrenome é Silva, ele vai retornar isso aqui, ó, Fernando Silva. Porque esse mais permite que eu concatene duas strings,
e string é, repito, uma coleção de caracteres, então essa concatenação vai me dar esse resultado aqui. Nós não vamos entrar nos valores ou em interpolação, etc. Mais à frente a gente vai falar sobre isso, mas para já a gente só quer isso. Eu só quero que retorne sem adicionar aqui, inclusive, o espaço em branco. Para isso, a gente teria que fazer uma outra coisa que a gente não está fazendo aqui. Então, o método getFullName vai retornar um name mais um surname. Que no meu caso, por exemplo, se o meu nome é Fernando Silva, ele vai retornar tudo junto assim, uma palavra só, sem espaço entre nome e sobrenome. É isso que eu estou pedindo. Tudo que está comentado aqui em verde, o meu compilador não vai ler, porque eu disse que isso aqui é comentário. Eu disse que isso aqui, deixa eu ver, é comentário. Comentário de linha, linha, linha e comentário de bloco. Começa aqui, ó, barra asterisco e termina onde eu tenho asterisco barra. Vou deixar assim. E agora, a gente, como eu disse, né? Nós estamos usando os valores que a classe myUser permite. Mas se a classe myUser tiver valores que ela não quer que as outras classes usem, ela vai ter que especificar nela, aqui, quais são esses valores através da publicidade. Então, por exemplo, se eu tirar o meu public string e colocar como private, string surname como private, veja o que acontece. A minha classe está bem, aqui é myUser, porque ela não está sendo afetada, ela só está sendo usada por alguém, que é o student. Mas na minha classe student, eu vou ter um problema que ele vai dizer, ó, não pode ser acessível porque é uma propriedade privada, surname. Ou seja, surname aqui não pode ser acessível porque é uma propriedade privada. Porque na classe myUser eu disse o seguinte, que eu não quero que ninguém, a não ser a classe myUser, use o surname. Tanto que se eu vier aqui e fizer ó, public, vou pegar tudo que eu tenho lá, certo? Aqui, vou copiar isso aqui. O método tal e qual, está aqui. Ctrl C, myUser, Ctrl V. Vejam que aqui eu já não tenho o mesmo problema. Aqui eu tenho, ainda porque ela está do lado de myUser ainda como private. Aqui eu posso usar somente o name, certo? Eu vou voltar ela aqui como public. Vou tirar esse método aqui porque eu não quero ele aqui. E em student nós vamos deixar do jeito que está aqui, certo? Ou seja, eu quis expressar para vocês somente o que não pode ser usado. Do lado da classe herdeira, nada que não esteja público, né? Eu não consigo usar. Vou usar somente o que tiver público. Então, agora eu vou mostrar como é que a gente vai consumir isso. E o consumir essa classe vai conotar para a gente usar esse objeto, essa classe como objeto. Então, vamos fazer isso na página home agora, certo? Aqui na página home, nós vamos criar um bloco de código. Vou criar aqui arroba e vou abrir assim, ó, chavetas. Primeiro eu vou escrever code e vou abrir chavetas. Isso aqui me permite que eu escreva código aqui em C Sharp, aqui numa página que vai ser no final HTML. Eu misturo HTML com código. No meu caso aqui, ele vai entender o que é código e ele vai entender o que é HTML. Na minha parte de código, o que é que eu vou fazer? Vou criar um objeto chamado student. Em C Sharp, nós criamos objetos através de instanciamento. É muito importante falar sobre isso. Instanciar objetos. Criar instâncias de objeto é criar um objeto referenciado e único não na minha classe, né? Mas no meu build. Então, o que eu quero dizer aqui, por exemplo, eu vou aqui na minha memória. Então, eu vou escrever aqui, por exemplo, private.
student e vou colocar aqui my student. Vou abrir chavetas e vou colocar get e set. Tal e qual a gente fez lá na nossa classe anteriormente, quando criamos a classe. O que é que o get e o set são para as classes, etc. Eles são formas de encapsulamento implícito. Isso quer dizer que eu estou encapsulando meu objeto de maneira geral não, automática, porque vai ser um código que vai ser gerado, implícita. Existe encapsulamento aqui, certo? Mas não é visível, ele vai estar implícito, porque se fosse explícito, a gente teria que trabalhar de uma outra forma. Só que isso que a gente está fazendo aqui, ó, não cria instância. Esse objeto aqui, se a gente estivesse trabalhando com nulidade, seria um objeto que poderia ser nulo. Provavelmente, ele é nulo porque ele vai causar um problema se a gente for usá-lo, certo? Porque ele não existe ainda. Para existir esse objeto, para já a gente só está chamando ele, a gente tem que fazer isso aqui, ó, igual a new. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Então, o que é que a gente fez até agora? Criamos uma classe abstrata. Essa classe abstrata tem algumas propriedades. Chamamos essa classe abstrata no estudante e agora estamos utilizando o estudante na nossa página home. Vejam que para estudar ele eu tenho que fazer uma coisa que a gente chama em C# aqui, ó, que é utilizar um using, né? Usar ou referenciar o objeto o modelo do objeto, que é isso aqui. Eu estou dizendo que o modelo do student está nessa pasta aqui, ó, que é a pasta model, certo? Que é esse aqui. Esse objeto pode agora ser criado porque existe uma referência para a pasta. E agora ele foi criado e aqui ele existe. Certo? Então, ou seja, existe sem nulidade. Eu posso usá-lo. Então, o que é que a gente pode fazer agora só para mostrar a vocês? Então, vou vir aqui, ó, por exemplo, vou criar um bloco de código novamente. Agora, esse bloco de código eu vou colocar só o arroba, abro chavetas e fecho. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer assim, ó, que myStudent.name é igual a Fernando. E eu tenho que colocar aqui entre aspas, porque é um string. E o myStudent.surname é igual a Silva, entre aspas, ponto e vírgula. Eu vou parar aqui, porque a minha intenção é que vocês façam isso e depois que vocês fizerem, eu explique o que está sendo feito aqui, certo? Para já, nós instanciamos o objeto, isso é uma explicação simples, e depois nós estamos atribuindo valores ao objeto. Sem esse new, isso aqui vai dar problema, porque o compilador vai entender que esse objeto não existe na memória. E como não existe na memória, ou seja, eu não posso usá-lo. E como eu não posso usá-lo, vai dar crash na aplicação, certo? O que fizemos foi, repito, criar um objeto que nós tínhamos a partir de uma classe que estava em models, através de um método de instanciamento. O instanciamento permite que ele exista. O fato dele existir permite que eu possa mudar valores dentro do objeto, que é o caso. O name e o surname. Como são strings, name e surname, nós temos que colocar assim. Para já, a gente faz isso e eu vou tentar explicar alguma coisa a mais. Não há muito por aí além, né? Isso é simples mesmo. Então, eu paro agora a gravação, a gente vai para o intervalo, quando voltar, vocês levantam a mão se tiverem concluído essa etapa. E só partilhar no mesmo ecrã, que eu não consegui pôr a parte. Posso. Deixa eu só